Neste vídeo, vamos contar a história da ilha de Poveglia, localizada em Veneza. Mas antes, deixa seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e se inscreva no nosso canal. A ilha de Poveglia é conhecida como a Ilha Italiana Assombrada. É uma história bem conturbada que envolve fantasmas e aparições. É conhecida como uma das ilhas mais amaldiçoadas do mundo, se não a mais. Bom, a ilha de Poveglia é localizada ao sul da costa veneziana. Ela é uma ilha desabitada e abandonada, que sofre a erosão do mar e que foi invadida pela natureza. Mas é importante lembrar que esse lugar nem sempre foi envolvido pelo esquecimento. Em 1665, cerca de 300 anos depois que aconteceu a primeira onda da peste na Europa, que causou a morte de aproximadamente 75 milhões de pessoas, o vilarejo de Eyam se destacou por implementar um método de quarentena para evitar que a praga entrasse e devastasse a todos. Os números de vítimas não ultrapassaram de 155 entre os 700 habitantes, mas já foi suficiente para que a situação se tornasse um caos devido ao índice de contágio da doença. Mas a questão é, qual foi o destino dos milhares de cadáveres da primeira onda da peste no resto da Europa? Isso mesmo, Poveglia. A pequena ilha de 17 acres, localizada entre Veneza e Lido, na Lagoa de Veneza, no norte da Itália, foi disputada pelos genoveses venezianos durante a Guerra do Império Napoleônico ao longo do século XIV. A região foi povoada até 1379, quando os habitantes foram transferidos para a ilha italiana de Giudecca devido aos ataques em Veneza orquestrados pelas tropas genovesas. Por cerca de 200 anos, Poveglia permaneceu desabitada, sendo oferecida pelo Doge dos monges camaldulenses em 1527, que recusaram a oferta. Em meados de 1645, o governo veneziano construiu 5 fortes octagonais para proteger e controlar as idas e vindas à ilha. Então, em 1776, a administração italiana recebeu informações de que haviam pessoas infectadas com a peste bubônica em 2 navios cheios que viajavam a caminho da cidade. Foi então que decidiram desviá-los até Poveglia para que os tripulantes fossem colocados em quarentena. Como não houve um planejamento para que aquelas pessoas fossem salvas, o resultado foi apenas uma catástrofe sem precedentes. Nas primeiras semanas de infectados enviados ao local sem estrutura nenhuma, estima-se que cerca de 16 mil pessoas morreram. Poveglia também foi transformada em uma vala comum quando os cadáveres dos infectados pela peste começaram a se empilhar nas ruas de Veneza. Navios e barcaças carregados de mortos eram despejados na ilha em meio aos vivos. Era uma situação horrível. Acredita-se que muitas pessoas enviadas para Poveglia não estavam de fato contaminadas, porque as autoridades não possuíam um estudo ordenado de sintomas e só coletavam as pessoas que aparentavam estar doentes. Não se importavam se podiam ou não se tratar da praga. Quando os agentes oficiais que cuidavam da exportação dessas pessoas para Poveglia não conseguiram mais dar conta de enterrar tantos mortos, eles passaram a queimá-los. Durante 40 anos, a ilha abrigou 160 mil vítimas da doença. Os cientistas afirmam que cerca de 50% do solo de Poveglia é constituído por cinzas humanas. Em 1922, após mais de 100 anos abandonada, Poveglia ganhou um novo propósito, mas ainda assim obscuro. Seria um centro psiquiátrico destinado especialmente para o tratamento de idosos. O governo repaginou os edifícios mal construídos que já existiam na ilha desde a época da peste e transformou em um asilo decadente, onde tudo faltava. Com milhares de pacientes sendo encaminhados para Poveglia, não demorou muito para que se repetisse a estrutura doentia de abusos e experimentos que assombrava o hospital psiquiátrico desde o início do século XIX. Nas mãos de médicos em formação ou de má reputação, os pacientes eram submetidos a testes científicos, cirurgias experimentais, lobotomias e abusos generalizados. Em 1930, um médico que dissecava e amputava os pacientes para seus experimentos hediondos morreu após lançar-se da torre do sino que ficava na estrutura central do sanatório de Poveglia. Algumas histórias afirmam que ele teria ficado assombrado pelos fantasmas da ilha. Não era novidade para ninguém.
Os próprios funcionários tinham dificuldades em manter o emprego por causa da atmosfera diabólica que cercava o local. Por incrível que pareça, o hospital permaneceu aberto até 1968, que foi o tempo que as autoridades italianas levaram para concluir que o projeto havia sido um fracasso, uma vez que não gerava resultados significativos na recuperação de seus pacientes e só trazia despesas desnecessárias. Em 2014, Veneza tentou leiloar a ilha, mas devido ao seu histórico, o único lance que receberam foi de 704 mil dólares. Ninguém quer polvilha, portanto, seu status permanece incerto e atualmente é terminantemente proibida a entrada de visitantes. O lugar é considerado um dos mais assombrados de toda a Europa. Mas e aí, o que vocês acharam da história? Comenta aí e até o próximo vídeo.